Malaquias capítulo 2, versículo 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução da lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução da lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Meus irmãos, todos nós sabemos, na medida que seguimos considerando o conteúdo deste livro profético de Malaquias, que Deus está profundamente indignado com a nação de Israel, e Deus está profundamente indignado com os sacerdotes. Os sacerdotes eram responsáveis por corromper o culto a Deus promovido por Israel. Temos visto nos textos anteriores que a indignação de Deus passava, por exemplo, pelo fato dos sacerdotes sequer observar aquilo que a lei estabelecia como um princípio, como um parâmetro para o exercício dos sacrifícios. A palavra de Deus nos diz que os sacerdotes estavam admitindo que animais coxos, impuros, cegos, fossem sacrificados ao Deus de Israel. O povo levava estes animais considerados impuros, e a palavra de Deus diz que os sacerdotes nada faziam. Ao contrário, tomavam estes animais e os sacrificavam ao Deus eterno. De modo que Deus está profundamente irritado com os sacerdotes, também irritado com o povo, irritado com a nação, e o momento em si ele não é nada agradável para que Deus pudesse ser exaltado, para que Deus pudesse ser louvado, para que Deus pudesse ser cultuado pelo povo, pela nação de Israel. E agora Deus ele começa, através do profeta Malaquias, a apontar um elemento extremamente importante do ministério sacerdotal. E isso tinha a ver com a utilização da palavra de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que no senso comum da Igreja de Cristo passa uma ideia de que a tarefa do sacerdote era apenas a tarefa de sacrificar, e que o sacerdote não exercia nenhuma outra função que não fosse a de sacrificar. Quando muito, o sacerdote era alguém que também orava nos momentos que antecediam o sacrifício. Entretanto, meus irmãos, à medida que lemos os cinco primeiros livros de Moisés e lemos alguns dos profetas, a gente percebe nitidamente que cabia ao sacerdote ensinar o povo na palavra de Deus. O senso comum do movimento cristão acha que o ensino da palavra de Deus viria por meio de profetas. Não é verdade. O profeta era aquele homem que se levantava sob a autoridade de Deus para corrigir o povo, quando a palavra do sacerdote já não estava mais fazendo efeito, quando a palavra do sacerdote já não estava sendo mais observada. Então Deus levantava profetas. Nem sempre profetas existiram na história de Israel e trabalharam no contexto de Israel, mas sacerdotes sim. Desde que o povo deixou o Egito, Deus estabeleceu o sacerdócio e nunca lhes faltou sacerdotes. Embora temporariamente eles faltavam profetas. E se você tem dúvidas disso, basta ler o livro de Juízes. No momento de ausência de profetas, Deus levantou juízes para organizar a vida política da nação. Então, o sacerdote não era apenas uma pessoa que sacrificava ou que orava, mas era também aquele que tinha a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus ao povo. Neste texto que nós acabamos de ler, este elemento fica extremamente evidente. Por aquilo que o profeta Malaquias menciona ou cita
fica evidente que cabia aos sacerdotes nutrir o ensinamento da palavra de Deus no contexto de Israel. Deus se faria conhecer ao povo por meio da sua palavra, por meio de um ensinamento fiel. Mas observe, se o povo passa a levar aos sacerdotes animais impuros, e os sacerdotes ainda assim tomavam estes animais e os sacrificavam, o erro em si, primariamente, não estaria no povo que levava. Porque a gente poderia pressupor, bom, trata-se da multidão, trata-se de muita gente, trata-se de uma pressão muito forte sobre a vida do sacerdote, de modo que ele estava cedendo. Não. Se nós pararmos para pensar, o povo só levava o animal impuro porque lhe faltava a instrução da lei que o próprio sacerdote deveria oferecer. A mesma lei que dizia que Deus não aceitaria o animal impuro. E sobre quem repousava a responsabilidade de dizer isso ao povo? O sacerdote. Que agora não diz, e por não dizer o povo se corrompe, e leva ao próprio sacerdote o animal que Deus não aceita, mas ainda assim o sacerdote sacrifica. Ou seja, o elemento religioso está preservado, mas não oculto a Deus. Os elementos da religião estavam acontecendo, mas não oculto a Deus. E neste aspecto, meus irmãos, nós precisamos entender que existe uma diferença razoável entre cultuar a Deus e agir religiosamente. São duas coisas completamente distintas. Ser religioso não significa necessariamente que o seu culto seja recebido por Deus. Essa é uma questão que precisa ser evidente para todos nós. Por exemplo, se as pessoas que frequentam este espaço, como nesta noite, estão aqui pelo elemento meramente religioso, isso não tem valor algum. O valor estará no fato de que aquilo que nos traz aqui é o sacrifício que Deus operou há 12.000 anos atrás na cruz do Calvário, onde definitivamente Ele se ofereceu para a remissão de pecados. Ou seja, este momento aqui ele só tem valor se a cruz de Cristo e o sangue derramado na cruz foi aplicado às nossas vidas, às nossas experiências, à nossa humanidade. Fora isso, meus irmãos, fora isso, meus amigos, é apenas uma experiência religiosa que não trará qualquer benefício em relação a Deus. Se a cruz de Cristo, o seu sangue do Cordeiro, não for o elemento que nos traz aqui, somos meros religiosos. O que eles viviam no passado, existe probabilidade de ser vivido também hoje. De nos tornarmos pessoas apenas religiosas. Falando acerca da ligação e do vínculo do sacerdote com a palavra do Senhor, o profeta diz: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Nós estamos, meus irmãos, diante de uma linguagem metafórica. Nós sabemos que guardar o conhecimento não é algo que se pode ocorrer ou que ocorre pelos lábios. Ninguém guarda o conhecimento nos lábios. O conhecimento é guardado na mente. Esse conhecimento pode chegar ao coração. Mas a gente não pode ignorar que os lábios do sacerdote eram os lábios que produziam ou verbalizavam o próprio conhecimento. O fato é que o sacerdote precisaria guardar o conhecimento. Guardar o conhecimento. Guardar o conhecimento, meus irmãos, é um dos princípios que nós encontramos
E encontramos inúmeras vezes, por exemplo, no livro de Salmos, quando o salmista falava da necessidade de se guardar a palavra e a lei de Deus no próprio coração. O sacerdote precisaria ser aquele homem em que a palavra de Deus habitava tão profundamente, para que esta mesma palavra pudesse ser guardada em sua mente e em seu coração, para que no abrir de sua boca ele pudesse compartilhar esta verdade ao povo, de um modo geral. O sacerdote era alguém que era um conhecedor da palavra, e ele era alguém que precisaria se apropriar desta palavra, guardá-la profundamente em sua mente e coração, para articulá-la, para ensiná-la ao povo. Até porque, meus irmãos, a ausência do conhecimento da verdade de Deus, a ausência do conhecimento da lei do Senhor, poderia conduzir inúmeras pessoas à corrupção, ao pecado, como é o que está ocorrendo aqui com a nação de Israel. A nação de Israel está em franca oposição a Deus pela ausência do conhecimento, pela ausência da verdade, pela ausência da lei de Deus na vida da própria nação. Os lábios do sacerdote deveriam guardar o conhecimento da majestade de Deus e da glória do Senhor, enchendo a mente e o coração do sacerdote. Mas, meus irmãos, hoje nós não temos mais sacerdotes. Seguindo a linha de raciocínio que vimos considerando, ninguém aqui é sacerdote. Porque nota, se não há sacrifícios a serem feitos, não existe mais a necessidade de sacerdotes. Se de fato o nosso sacrifício ocorreu há 2.000 anos atrás e ele foi feito por Deus, não existe mais necessidade de sacerdotes. Por isso que a Escritura diz no Novo Testamento de sacerdócio real, de nação santa, de povo adquirido. Mas não fala de sacerdotes. Há um equívoco na mente de muitas pessoas achando que eu sou um sacerdote, você é um sacerdote, o outro é um sacerdote. Não. Deus tem um sacerdócio. E esse sacerdócio é santo. E esse sacerdócio é a coletividade dos salvos. Pois no contexto da passagem nós lemos que Deus tem uma nação santa, isso é coletividade. Tem povo adquirido, isso é coletividade. Tem geração eleita, isso é coletividade. Tem sacerdócio real, isso é coletividade. O que a palavra de Deus está nos ensinando, meus irmãos, é que a ação sacerdotal hoje não é minha e não é sua em particular, mas é da igreja de Jesus. É a igreja de Jesus que conhece, é a igreja de Jesus que tem conhecimento da verdade. Mas a igreja de Jesus, a semelhança dos sacerdotes do passado, podem se corromper e se corrompem quando deixam de nutrir no contexto dela a verdade da palavra de Deus. Meus irmãos, numa igreja sem a palavra de Deus, é uma igreja que caminhará na mesma direção do ministério sacerdotal destes homens aos quais Deus lhes dirige a palavra e lhes condena. É uma igreja que poderá ter, na experiência do capítulo 2, versículo 3, os excrementos, as fezes esfregadas em sua cara, como sinal de desaprovação divina, de desaprovação da parte de Deus. Meus irmãos, a igreja de Jesus, ela precisa ser conhecedora. Ela precisa ser uma comunidade que conheça a verdade que preencha a nossa mente, o nosso coração e nos leve a viver o tipo de vida que traz honra, glória e louvor a Deus. Isso não é uma responsabilidade daquele que se coloca
diante da comunidade de Cristo para lhes ensinar apenas. Porque muitas pessoas, e até mesmo muitos pregadores, reverberam em alto e bom som que são sacerdotes, e agem como sacerdotes. As suas orações é que são as orações, as suas ações é que são as ações. Eles que são detentores do conhecimento. Mas, meus irmãos, isto não é verdade, porque o povo de Deus perece em nossa pátria por falta de conhecimento, e a falta de conhecimento que é ausente do contexto da comunidade de Cristo, por sustentar alguém que também não conheça a palavra do Senhor. O sacerdócio de Cristo na terra, meus irmãos, é um sacerdócio agora de aplicabilidade daquilo que ele fez na cruz do Calvário. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz muito categoricamente: como ouvirão se não forem enviados? Ou seja, a comunidade de Cristo indo tem a responsabilidade de proclamar a verdade de Deus, porque a fé naquilo que foi feito vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Ouvir a palavra de Deus. Então, meus irmãos, notem, como vocês já sabem, o ministério sacerdotal no passado era palavra, como nós estamos vendo, oração, como nós estamos vendo, e sacrifício. Só que, meus irmãos, palavra, oração e sacrifício já não permanecem em pé de igualdade, porque o sacrifício já foi realizado de uma vez por todas na cruz do Calvário por Cristo. Então, o que sobrou, ou o que sobraram, palavra e oração. Por isso que você entende os apóstolos dizendo que eles poderiam se dedicar apenas à palavra e à oração, enquanto os demais se dedicavam a cuidar da mesa das viúvas. E não era o trabalho da igreja, ou não era o trabalho daqueles que se ocupavam com a pregação do Evangelho. Meus irmãos, a pregação do Evangelho no contexto da Igreja de Cristo é uma pregação que passa pela manutenção do sacerdócio de Cristo, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Jesus. Então, como é que a igreja cumpre o seu ministério? Pela pregação da palavra de Deus. Mas notem, se a comunidade de Cristo ela é uma comunidade que não valoriza a palavra de Deus, se ela não é uma comunidade que valoriza a verdade no contexto dela, como será possível exercer o ministério sacerdotal neste mundo, que precisa da palavra para ouvir esta palavra e crer de todo o coração? Cabe-nos como igreja, meus irmãos, reverberar a palavra de Deus. E a igreja tem esta tarefa, de modo que eu volto a dizer o que já lhes disse: o ministério desta igreja não me pertence, esse ministério é de vocês, é da igreja. E eu devo permanecer nele até o momento em que eu bem servir a igreja. Mas não é bem servir porque eu sou um sujeito carismático. Aliás, eu não sou muito. Não é porque eu sei técnicas de venda, eu vou aplicar na igreja para a gente conseguir fazer algumas coisas. Ou porque eu sou um bom administrador, não. Eu devo ser mantido no ministério da palavra que pertence à igreja, enquanto eu bem servir a igreja no contexto da verdade. Porque se me faltar a verdade, eu não tenho direito de continuar me abrindo os meus lábios para ensinar aquilo que Deus não preceptua na sua palavra. E se vocês perpetuam alguém que ensina algo que não é a verdade, vocês estão cometendo os mesmos pecados cometidos pelos sacerdotes do passado, e estão sob o juízo de Deus. E é uma questão de tempo para Deus esfregar em nossa cara as nossas fezes. Porque o ministério pertence à igreja, não pertence a mim em particular. Embora na corrupção do mundo evangélico, hoje existe o ministério do fulano de tal, o ministério do Beltrano e o ministério do Ciclano. Isso não é reconhecido biblicamente. E isso não é uma aberração. Isso é, na verdade, se apropriar de alguma coisa que não pertence a esses ladrões. Porque o ministério não é meu, é no cabeça da igreja, Jesus Cristo. Então a igreja precisa preservar o conhecimento. O texto continua dizendo: e da sua boca todos esperam a instrução da lei. Claro, meus irmãos, espera-se que alguém que esteja inserido no contexto da igreja de Jesus Cristo seja alguém que queira receber a palavra de Deus, porque de fato, meus irmãos, a única coisa que pode nos manter em pé é a palavra de Deus. Não há absolutamente nada. Deixe-me dizer, irmãos, deixe-me dizer uma coisa com
com experiência própria, ou por experiência própria, programas não mantêm a igreja de pé. Festividades não mantêm a igreja de pé. Datas comemorativas não mantêm a igreja de pé. É a palavra de Deus que mantém a igreja de pé. Mas como é que a gente vive hoje? A gente vive hoje, e nós vimos isso um pouco na escola dominical, a gente vive hoje em cima de programas. A boa igreja é a igreja que tem programas. Quando eu digo programa, eu não estou falando de programa televisivo, eu estou falando de agenda, sabe? Ela tem agenda. Ela cria um ambiente para as pessoas se mobilizarem, se movimentarem. Meus irmãos, isso não mantém a igreja. Nesses meus 23 anos de ministério, já tendo passado algumas coisas, eu vou lhes dizer que segura a igreja é a palavra de Deus. É como se nós disséssemos, irmãos, ó, nos falte tudo mais, mas não nos falte a palavra. Sabe por quê, meus irmãos? Se nos faltar tudo mais, mas nós tivermos a palavra, nós estamos bem. E Deus será glorificado. E Deus será louvado. Deus será exaltado. Porque de fato é o que nós precisamos. Nós não precisamos de nada mais do que aquilo que Deus nos dá e que revela-nos aquilo que Ele mesmo é, a sua palavra. Agora espera-se, meus irmãos, que todos esperem a instrução da lei. O problema é que nós não temos hoje uma comunidade cristã espalhada por este mundo afora, sedenta da palavra de Deus. Nós nos contentamos com biscoito de água e sal. E você sabe que o biscoito de água e sal é a boa receita para aquele que não está bem de saúde. Para aquele que não consegue comer alguma coisa um pouco mais substancial, mais consistente. Nós nos contentamos por aí com biscoito de água e sal. Mas a gente não se dá conta de que a manutenção do biscoito de água e sal é apenas a denúncia de que nós estamos doentes. Nós estamos doentes. A comunidade de Cristo na terra está doente. Porque é uma comunidade que não se enquadra nisso que o profeta está dizendo aqui. Olha, e da sua boca todos esperam a instrução da lei. É verdade isso? Todos esperam? Não. As pessoas estão indo às comunidades de Cristo para satisfazer o seu ego, para ouvir uma palavra de encorajamento, para que ele tenha uma boa semana. É tudo o que eles querem. O que eles querem receber. Eles querem uma injeção de ânimo. Eles querem um pensamento positivo para saírem do contexto da igreja, conseguir viver lá uma semana e voltar aqui e recarregar as forças. Eles não querem a palavra de Deus. Então nem isso nós temos, meus irmãos. Na comunidade cristã espalhada sobre essa nossa pátria, não é de pessoas ávidas pela palavra de Deus, não é de pessoas sedentas da palavra de Deus que nós ligamos. Porque, meus irmãos, se as pessoas não querem, então é cômodo para aquele que se coloca aqui, não dá. E as pessoas se acostumam. Mas, meus irmãos, nós precisamos ser ávidos, porque a avidez da palavra de Deus exigirá daquele que se coloca diante de vocês para lhes ensinar dedicação e prontidão para entender aquilo que a palavra de Deus diz para compartilhar. São vocês que não deixam o pregador baixar a guarda. Porque se vocês se tornam uma comunidade exigente e desejosa do conhecimento da verdade do Senhor, isso exigirá de vocês alguém que lhes pregue a palavra de Deus. Porque se isso não ocorrer, vocês não se satisfarão. E vocês começarão a chiar. E começando a chiar, vocês na verdade vão buscar caminhos para receber de volta a palavra de Deus. É isso que a igreja precisa fazer. Sabe por que a palavra de Deus não é ensinada, meus irmãos? Porque vocês que se colocam dominicalmente para ouvir, se contentam com pouca coisa. Se contentam com pouca coisa. Mas da boca do sacerdote, todos devem esperar instrução na lei.
E sabem por quê, meus irmãos? Porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Bom, a igreja é a mensageira do Senhor dos Exércitos. E todo aquele que se coloca na posição de mestre e de pregador da palavra de Deus deve ter essa consciência de que ele não é um sacerdote, mas de que sobre ele está a vocação pastoral de alimentar as ovelhas por meio da palavra. E ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas, meus irmãos, ele não é mensageiro do Senhor dos Exércitos porque se coloca diante de vocês unicamente, não. Ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos porque você, com as Escrituras abertas, tem consciência de que a palavra pregada é legitimada pelo trono de Deus, pelo trono do Senhor. Não seremos mensageiros do Senhor dos Exércitos, meus irmãos, pelo indumentário, pelo tom de voz, ou por qualquer outra coisa. Mas a autoridade daquele que se coloca diante de vocês para pregar está na fidelidade à palavra. Se lhe falta fidelidade, ele deixa de ser o mensageiro do Senhor dos Exércitos. E se ele não é o mensageiro do Senhor dos Exércitos, ainda que ele esteja enquadrado dentro de tudo aquilo que a sociedade diz ser o mensageiro do Senhor dos Exércitos, não deve ser ouvido, não deve ser escutado. Nós precisamos ser cautelosos, meus irmãos, precisamos ser cuidadosos, porque a palavra de Deus é geradora de vida na comunidade de Cristo. O meu conhecimento, o seu conhecimento, o nosso conhecimento é vital para que a comunidade de Cristo avance, para que Deus agregue pecadores às comunidades de Cristo, para que as pessoas sejam salvas pelo pleno conhecimento da verdade. Isso foi o que os apóstolos ensinaram. Nós precisamos valorizar o elemento da verdade. Nós precisamos valorizar a verdade, mas não apenas do ponto de vista cognitivo, mas do ponto de vista experiencial. No dia a dia, a nossa vida precisa ser pautada pela verdade do Evangelho da glória de Deus. Menos do que isso, seremos apenas religiosos. E o fim dos religiosos, para Jesus, foram as denominações, por exemplo, hipócritas e raça de víboras. Essas foram as nomenclaturas utilizadas por Jesus para quem se contentava em ser religioso. Que Deus nos livre, meus irmãos, de qualquer espírito de religiosidade. Que Ele nos dê avidez por Sua palavra, pela Sua verdade. E que Ele seja glorificado, exaltado, honrado através do proceder dessa comunidade de Cristo, através do proceder daqueles que se colocam diante de vocês para lhes pregar a palavra de Deus. E mais ainda, diante do mundo que precisa conhecer a Cristo, o mesmo Cristo que colocou o seu corpo exposto na terra, para que o mundo veja e saiba que Deus enviou Jesus para salvar pecadores como nós. Que bom Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que nós sejamos, irmãos, verdadeiramente ávidos pelo conhecimento da verdade do Evangelho da graça de Deus. Deus cuide de nós, Deus nos abençoe. Amém.